comentando, só um parênteses, perdão. É um órgão composto por água, mas que dentro tem um monte de ligações nervosas e elétricas, cara. Elétricas que comanda o corpo inteiro. Exatamente. E essa rede elétrica, ela consome muita energia. Ela não pode ficar sem energia. Não pode, senão... Mesmo quando você está dormindo. Então, imagina você que quando você tem um sangramento, você atrapalha toda essa energia. Você aumenta o consumo de energia, o cérebro ele passa a consumir mais energia na reação inflamatória, porque você pode ter crise convulsiva, você pode ter depressão laçante de leão, que é um fenômeno que acontece na enxaqueca, que acontece nesses sangramentos, você pode ter a reação inflamatória, e tudo isso demanda mais energia, só que o cérebro está inchado e entra menos fluxo. Como é que você vai fazer para suprir? Aí a gente faz uma coisa. Desvia de outras artérias para Não, porque eu tô criando nova... Você tá entendendo, né? Vocês estão entendendo? Eu tô propondo novas abordagens. A gente desvia o sangue pro lugar certo. Primeira coisa que você vai fazer. Diminuir o consumo energético. Como? Você faz um apagão no cérebro para preservar as células. Como que você faz esse apagão? Você induz ao coma, mas essa não é a melhor maneira de você diminuir o metabolismo. Você resfria o paciente. Quando você abaixa a temperatura do paciente, você economiza energia cerebral. Então, você que vai fazer cirurgia cardíaca, por exemplo. Existem cirurgias cardíacas que você vai consertar certos pedaços, não só do coração como da aorta, e você tem que fazer uma coisa chamada parada circulatória total. O cérebro ele fica sem fluxo mais ou menos 30, 40 minutos. Como é que eu vou preservar esse cérebro sem sequela se ele não recebe fluxo? Eu jogo... Não, nem extracorpórea. Extracorpórea é outra história. Ele faz parada circulatória total. Ele congela... A gente joga a temperatura para 16 graus do corpo para diminuir o metabolismo cerebral e deixa o paciente em coma. Hipotermia. Hoje, hipotermia é uma coisa que a gente usa, é a principal maneira de você economizar o metabolismo cerebral. Melhor do que o coma induzido. Ela tem uma função, ela tem uma eficiência melhor do que o coma induzido. O coma induzido no Brasil é feito muito ou não? Bastante, principalmente pacientes graves. Você induz ao coma, e em pacientes graves hoje existe algumas premissas. Primeiro, economize metabolismo, né? Esses pacientes que sangram, que têm trauma grave, que o cérebro está inchado, a primeira coisa que a gente faz é economizar metabolismo. Como? Reduz a temperatura do paciente. Você tem que perceber o seguinte, isso aqui é um ambiente fechado e um isolante térmico. Então você pode ir na neve, você pode até ir sem touca, mas sem roupa você não aguenta. Por quê? Porque isso aqui não é isolante térmico. Isso aqui é isolante térmico. Então, quando você aumenta a temperatura do corpo para 37, aqui é 38, 39. Então, quando você abaixa a temperatura do corpo, você tem a função do quê? De normalizar a temperatura aqui, que aqui é sempre 1, 2 graus acima. Então, se você tem febre aqui 38, aqui está 39, 40, isso está fritando o neurônio. Então, uma das principais maneiras de você economizar metabolismo é abaixar a temperatura do paciente e deixar ele em coma induzido, porque um paciente hipotérmico não aguenta ficar acordado. Ô Marcelo, uma coisa aí, quer dizer que para a circulação todos esses minutos e não há sequela depois? Assim, pois é, a complicação acontece na minoria das pessoas. Por quê? Porque você joga o cérebro, por exemplo, numa UTI, um paciente grave, eu uso de, no mínimo, 33 graus. Eu deixo o paciente entre 33, é muito baixo. Normalmente 35, no máximo 36. Numa cirurgia cardíaca, onde a gente faz a parada circulatória total, 16 graus. Nunca aconteceu de a gente tomar um frio desse que baixasse a temperatura do cérebro? Não acontece isso. Não acontece. Acordado é impossível. Não dá. Muito mais, energia, né? Gasta muito energia.
você ter uma ideia, você está monitorando o paciente com eletro ou com bis, né? Que é uma maneira de... Quando você joga o paciente a 16 graus, fica zero. A atividade cerebral zero, né? Por isso que vocês veem aqueles filmes de ficção que o cara quer ser congelado para acordar depois. Ah, ele quer ser... O Capitão América. Ele quer ser congelado, mas também o congelado que vai ali, depois vira uma pedra. Virou uma pedra, mas eu digo, você economiza. Tem casos, se você vê nos Estados Unidos... Já vi 2, 3 casos de cara que caiu em lago gelado e sobreviveu, né? Ficou um tempo lá embaixo. Quanto tempo, mais ou menos? Ficou 15, 20 minutos, meia hora. Você tira e o cara sobreviveu. Por quê? Porque ele entrou em hipotermia, né? Mas não chegou a cristalizar, né? Ele não congelou, mas ficou em hipotermia, né? Porque se congelar, aí não tem essa mais. Aí é difícil, né? Mas a hipotermia, ela é uma das maneiras que você economiza muito metabolismo. Ô Marcelo, uma vez você me falou, uns anos atrás, de um tratamento que estava se desenvolvendo onde tinha uma marcação muito precisa na cabeça da pessoa. Ah, sim, estereotaxia, né? E como é que funciona? A neurocirurgia hoje... Porque assim, o que você tem que se preocupar na neurocirurgia? Primeiro, a invasão. Por exemplo, o caso de tumor ou de você chegar aos alvos. Primeira coisa, você não tira o tumor para deixar o paciente sequelado depois. Você precisa de tirar o tumor e preservar a função do paciente. Não tem lógica eu pegar e, olha, tirei todo o tumor, o paciente está sem tumor, mas sair extremamente sequelado.